a notícia de que a Ana Paula Arósio reapareceu fazendo gravação de comercial que vai ser exibido aí em breve, né? Dando um tempo na reclusão dela, reclusão por conta própria dela, né? Acabou causando um certo rebuliço aí na mídia e nas redes sociais e, ao mesmo tempo, me fez pensar em fazer esse vídeo aqui e explicar para você por que todo mundo espera que artistas exerçam a sua profissão até o fim das suas vidas, ou até que eles caiam no esquecimento, até o momento em que eles sejam vítimas do desprezo do público e se recolham longe dos holofotes da mídia e do público. Pois saiba que é perfeitamente compreensível entender essas atitudes de quem resolve abandonar a carreira artística. Presta atenção que eu vou explicar para você. Meu amigo e minha amiga, o Dia dos Pais está chegando. Você não pode perder a oportunidade de presentear o seu papai com os livros incríveis da biblioteca do Regis Tadeu, que a editora Belas Letras montou dentro do seu site, com um monte de livros escolhidos a dedo pelo tio aqui, inclusive o sensacional Através das Décadas, o livro do Rush em brochura. Exatamente. Tenho certeza que esse e outros livros serão presentes incríveis que você pode dar para o seu papai. Claro que você vai usar o cupom de desconto exclusivo aqui do nosso canal. Você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e na hora de finalizar a compra você vai colocar o cupom de desconto. Regis Tadeu indica tudo junto e você vai comprar um presentaço para o seu pai com um desconto sensacional que eu garanto. Tenho certeza que ele vai ficar feliz e você também. Eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, o fato dela ter aparecido aí em uma prévia de uma campanha publicitária, em algumas imagens que foram antecipadas aí nas redes sociais, né, cara? Ana Paula Arósio com os cabelos curtos, né, tal, deixando uma farmácia aqui em São Paulo, causou um certo frisson no povaréu que é sempre sedento pelos tribunais da internet. Para esse tipo de populacho, a Ana Paula Arósio é o caso clássico de artista que não soube aproveitar a carreira, o que é uma total cretinice. Até porque ela teria recebido 700 mil reais para fazer esse projeto novo, cara, que é uma grana absurda para se fazer o que quer que seja nos dias atuais, tá? Então não é assim não. Mas enfim, o povaréu até hoje não consegue entender, cara, por que ela se afastou das novelas há 16 anos, que ela decidiu viver longe dos holofotes da mídia justamente depois que ela rompeu o seu contrato com a Globo. E a julgar pelo fato de que ela abandonou a carreira para viver tranquilamente em sítios, um sítio aqui no Brasil, depois ela foi morar no interior da Inglaterra. Nem é preciso você ser mentalmente privilegiado para você sacar, cara, que ela resolveu ter uma qualidade de vida completamente incompatível com a sanha bisbilhoteira, nojenta da mídia e dos fãs e do público em geral, cara. Pessoal que está sempre pronto a vasculhar a intimidade de famosos ali, em busca de escândalos, né? Que, aliás, que é uma constante, inclusive, nos dias atuais. No caso específico de atores e atrizes, a coisa toda deve ser ainda pior, cara. Por quê, cara? Porque além desse assédio em tempo integral, é preciso ainda ter que aturar e ter que encarar obrigações contratuais, rotinas estafantes, jornadas de trabalho de muitas horas mesmo, para viver personagens e muitas vezes deixar de ser o que se é realmente para ter que fingir simpatia, para não desagradar esse mesmo povaréu, para não desagradar patrocinadores, para não desagradar diretores de TV e etc. Tem gente que consegue driblar tudo isso, mesmo que com uma certa dificuldade, enquanto tem outras pessoas que não suportam tal existência profissional. Foi o caso da Ana Paula Arósio. E
de tantos outros, cara, que abriram mão das suas carreiras de uma maneira voluntária, de uma maneira consciente, para tentar colocar em suas vidas, cara, um mínimo de qualidade existencial. E vou te contar, meu amigo e minha amiga, não são poucos os artistas e principalmente músicos, cara, que abriram mão das suas carreiras e se afastaram dos tais holofotes da mídia, cara. Como, por exemplo, aconteceu com o John Lennon, ali na metade dos anos 70. Numa história que, inclusive, eu já contei aqui em outro vídeo a respeito dele aqui no canal, cara. Pode procurar. E quando artistas tomam tais decisões, cara, é porque eles sentiram na pele que a própria trajetória artística é sempre um verdadeiro teatro assim de vaidade e de uma série de paradoxos, cara. Como acontece com a mídia, cara, que está sempre se deliciando em construir e destruir ídolos. Alguns artistas reagem mal a esse estado de coisas, cara, e eles acabam fazendo um movimento radical de abandonar os tais holofotes e se afastar dessa estrondosa e maquiavélica máquina de entretenimento que sempre existiu. Esses momentos de desaparecimento longe do glamour e da fúria dos flashes, aquela coisa toda, na verdade revelam muito sobre a fragilidade e as contradições intrínsecas da própria e desejada fama. Né? Todo mundo quer fama, só que na hora que ela chega, você vê que o negócio não é brincadeira. Então, quando, por exemplo, você pensa em algum nome famoso da música, vamos dizer assim, tá? Ou mesmo de um instrumentista, de uma banda que você não ouve falar há muito tempo, você pode ter certeza que muitas vezes existem vários casos em que esse sumiço ele foi ou ele é premeditado. Mais numerosos ainda, cara, são os casos de quem não tenha abandonado completamente a carreira, mas que acabou optando por se afastar desses holofotes intensos, dessa exposição constante na mídia, para se concentrar em projetos pessoais, cara, ou se concentrar na sua arte de uma maneira mais discreta, como, por exemplo, fizeram o Bob Dylan, o David Gilmour, o Chris DeGarmo, lembra do guitarrista do Queen's Rush? O Neil Young, só para citar alguns exemplos que me vem à cabeça agora. Em países em que tudo que é efêmero é celebrado, como acontece, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, cara, esse recuo, vamos dizer assim, cara, ele acaba virando uma espécie de declaração de resistência à superficialidade do mundo que a gente vive hoje, cara. Tem gente que opta, por exemplo, em se afastar, minimizando a sua própria exposição, cara, não apenas como se fosse uma estratégia de marketing, como, por exemplo, faz a Marisa Monte, só para citar um exemplo. Mas também, cara, como se fosse uma resposta a uma crise de criatividade, muitas vezes aliada a problemas de saúde, como aconteceu, por exemplo, com a Marina Lima, para citar um outro exemplo. Agora, tem exemplos radicais de rejeição a esse ciclo absolutamente implacável e frequentemente superficial da fama. Um dos maiores exemplos que eu posso pensar aqui é o John Deacon, o ex-baixista do Queen, cara, do qual, inclusive, eu já falei aqui também num vídeo a respeito do Queen aqui no canal, você pode procurar, cara. Da mesma forma, por exemplo, que aconteceu com a Meg White. Lembra? A ex-baterista do White Stripes, por exemplo, que hoje vive completamente afastada. Outro também que enfrentou e de uma certa forma também ainda desafia esse modelo de sucesso que a indústria insiste em vender como inabalável, cara, é o Izzy Stradlin, o ex-guitarrista do Guns N' Roses. Ainda mais radical que isso, cara, foi a reclusão do Syd Barrett, que era do Pink Floyd, que foi causada por uma série de problemas psicológicos, né? Muito LSD, como eu também já contei aqui também no canal. Assim também como aconteceu de uma maneira um pouco mais patética com o Vinnie Vincent, que era o ex-guitarrista do Kiss, que também era muito doido e tremendo mala, mas tinha problemas psicológicos. Você quer ver um outro exemplo disso? Pega o caso, por exemplo, do David Bowie, que o David Bowie, ele ofereceu pra gente um contraste muito estranho quando ele optou, por exemplo, por um retorno final antes de morrer.
Então, o que muitos poderiam considerar um período anterior a isso, como se fosse um desaparecimento, na verdade, cara, foi uma reclusão estratégica na qual o Bowie ele escolheu uma existência mais íntima, mais reflexiva, né, nos seus últimos anos, cara, longe daquela frenética agenda promocional que sempre acompanhou ele ao longo da vida, cara. E curiosamente, cara, a morte dele, ao contrário do que todo mundo esperava, não fez dele uma espécie de mártir da indústria, mas na verdade consolidou o status dele como um artista que viveu e morreu seguindo as próprias regras dele, cara. A própria morte dele foi o último ato o ato artístico dele, pra você ter uma ideia. E também eu vou lembrar para você, meu amigo e minha amiga, o caso da lendária Joni Mitchell, que depois de um período de grande sucesso, ali nos anos 70, ali nos anos 80, e uma constante exposição que ela tinha, cara, a Joni Mitchell, ela se afastou da cena pública e dos tais holofotes da mídia numa reclusão, cara, que na verdade não foi uma fuga, mas foi assim, um retorno às raízes dela e, evidentemente, ela se recusou a participar dessa constante superficialidade que existe na cultura pop, cara. E outra, a recuperação dela na saúde e o retorno gradual que ela fez na música, depois de um longo período de afastamento, cara, acabou virando um marco, cara, de uma artista que se mantém até hoje fiel aos seus princípios pessoais, mesmo quando a indústria tenta ditar o contrário. Então, você tem que saber que ter uma carreira artística é um troço absurdamente desafiador, cara. Porque é muito fácil você ficar sobrecarregado, você ficar frustrado e você ficar amargurado, cara, numa viagem aí cheia de altos e baixos, numa estrada que parece que não tem fim, cara, em termos de trabalho, e a sensação de fracasso, ela é constante, cara, mesmo para quem tem sucesso e para quem tem fama. Deu para entender? Pois é, meu amigo, minha amiga, é isso que eu penso a respeito desses artistas que resolvem abandonar a carreira. O povarel fica louco, fala, não, como é, você é tão famoso, tem sucesso, como é que você vira as costas para isso? Portanto, meu amigo, nesse vídeo eu tentei explicar isso, como é possível sim, e é possível você entender que muitos artistas não querem mais ter esse tipo de assédio, esse tipo de loucura, eles querem ter uma qualidade de vida melhor, e isso inclui você se afastar da mídia, se afastar dos fãs, do público. Essa é a minha opinião a respeito disso. Aqui nos comentários, coloca o que você pensa a respeito disso. Você acha que é válido o artista dar uma sumida ou virar as costas e falar, não quero mais fazer isso? Você acha que é válido isso? Coloca aqui nos comentários, tá ok? Então eu volto muito em breve aqui com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.